Graça e paz, meus amados irmãos. Quero agradecer a vocês que me acompanham aqui nesta live. Meu nome é Jonas e o nome do meu canal é Verbo Inspirador. Eu convido a você que participe comigo dessas meditações que eu tenho feito aqui através das Sagradas Escrituras. Quero agradecer a você, a sua família, dizer que vocês são muito bem-vindos a esta live. E o meu intuito aqui, amado, é trazer a palavra de Deus e pregá-la de uma forma o mais correta possível, dentro da própria palavra, no que ela vem nos trazendo. E o meu desejo é que você saia daqui melhor do que você adentrou. Espero que você, sua família, sua casa recebam parte desta bênção e que Deus ministre ao seu coração aqui através da sua palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê inspiração para podermos dar continuidade aqui na meditação desta palavra. Vamos lá, meus amados. Lucas capítulo 23, nós vamos começar a partir do versículo 26. Jesus no caminho do Gólgota. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurado as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Amados, aqui a palavra de Deus ela é bem clara a respeito da crucificação do Senhor Jesus, quando ele estava seguindo em direção ao Gólgota. Nós devemos lembrar que Jesus estava numa situação de muito estresse, de muito cansaço, desde o Getsêmani, quando ele parou, lá no Getsêmani, quando ele parou para orar, né? Nós sabemos assim que ele estava orando ali incessantemente, e a Bíblia fala que ele pediu a Deus que, se pudesse, apartasse daquele, passasse dele aquele cálice, né? Ele fala lá no versículo 42, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice, todavia, se não faça a minha vontade, mas a tua, né? E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, né? Então, amados, aqui nós sabemos que Jesus não estava sozinho nessa caminhada, até os anjos do Senhor estavam com ele, né? Embora a dor fosse muito grande, a expectativa era horrível, todavia a palavra de Deus fala que os anjos estavam com ele, né? Isso é muito importante para mim, porque em momento algum eu percebo que Jesus estava só, estava sempre com ele, os anjos estavam ali com ele, né? Tamanha era a glória dele, tamanho era o poder que ele exercia diante do Pai, que ele tinha isso com ele. Mas sabemos que, como homem, ele ia enfrentar na carne uma situação que realmente só Isaías 53 pôde descrever, né? Isaías 53, antes de ver este acontecimento, ele descreve lá que Jesus ele foi moído. Eu não sei se vocês já tiveram a percepção ou já tiveram a oportunidade de olhar aí quando nós moemos uma cana, né? Lá na roça, quando a pessoa vai moer uma cana, né? Eu mesmo já tive a oportunidade de moer cana, né? A gente sabe que a cana, ela passa ali pelo moinho ali, né? E a cana ela é esmagada,
né, a ponto daquele caldo da cana, daquele líquido ali da cana, né, que nós fazemos com ela o açúcar, aquilo sai para fora, aquilo é expulso para fora através da moedura, né? E sabemos aqui, meus amados, que lá em Isaías 53, Isaías fala que ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi moído pelas nossas transgressões, né? E, amados, depois ele passa por um momento muito estressante, quando ele vai perante o Sinédrio, depois ele passa perante Pilatos, passa por Herodes, né? E depois a Bíblia fala que Jesus, ele é muito açoitado, ele é chicoteado, ele é maltratado, né? Cuspido, ou seja, tudo isso ele passou por causa dos nossos pecados. Então não foi fácil, né? Foi uma covardia que eles fizeram, né? E não era notório, para eles não era perceptível ou era certo de que Jesus iria aguentar chegar até o Gólgota, porque eles simplesmente exageraram na dose, eles deram a Jesus um castigo dobrado, né? E fizeram com que Jesus sofresse bastante, né? Então, queridos, foi uma coisa muito terrível, né? Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme de Mel Gibson, né? Aquele filme ali, eu não tenho nada assim a dizer em comparação à palavra de Deus, porque sabemos que existe ali umas cenas ali cinematográficas, mas não pensam, meus irmãos, que aquele filme, de tudo, ele não é verdadeiro. Ou seja, a gente não pode pegar na íntegra, mas nós sabemos que Jesus passou por grandes coisas que ali foi mostrado ali, mesmo cinematograficamente falando, essas coisas aconteceram com Jesus. E o próprio Isaías 53, ele fala sobre, lá em Isaías 53, o profeta Isaías, ele profetizou esses acontecimentos, né? Então, meus amados, Jesus pagou um preço muito caro pela minha vida, pela tua vida, né? Para que nós pudéssemos nos convertermos a Ele, entregarmos a nossa vida a Ele, né? Em João, no capítulo 1, fala que a luz veio ao mundo, mas os homens, infelizmente, amaram mais as trevas do que a luz. Nós sabemos que, porque as suas obras são más, né? Nós vivemos aí no mundo cada vez pior. Nós sabemos que as circunstâncias que nós estamos vivendo de guerra, nós temos espalhados pela terra aí mais de 110 guerras, né? Umas mais impactantes do que outras, umas mais travadas do que outras, né? Mas tudo isso é reflexo de quê? Reflexo daqueles que estão sobre a ganância, sobre o poder, sobre o sistema maligno, financeiro e corrupto desta terra, né? Porque, na verdade, o ser humano ali não está sendo contado. O que está sendo contado ali é uma demanda de territórios. E sabemos que na nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, é contra seres espirituais nas regiões celestiais. E sabemos que quantas vidas vão ser perdidas ali, quantas pessoas que estão ali e ainda não entregaram suas vidas a Cristo e vão perder as suas vidas, né? Então, nós temos que atentar para o sacrifício de Jesus Cristo, porque Ele veio para morrer pela tua vida, para que você não enfrente a segunda morte, que é quando você deixar este mundo, você ir para um lugar sem a presença de Deus, né? E João, ele fala lá que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E Jesus não passou por isso à toa, meus amados, né? E fala assim que o castigo foi tão grande sobre a vida dele, que no versículo 26 do capítulo 23, fala assim: e quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Meus queridos, a essa altura do campeonato, Jesus já estava com as suas emoções cansadas, seu corpo já estava machucado, a sua vida já estava, a sua capacidade
psicológica, emocional já estava bastante atacada, né? Mas Jesus, ele resistia ali de forma guerreira esta situação. Ele fala ali que é colocado a cruz sobre um certo homem que vinha do campo, ele estava trabalhando no campo, um homem chamado Simão, lá de Cirene, né? Simão Cirineu, e puseram-lhe a cruz às costas para que levasse após Jesus. Meus queridos, nós sabemos que a cruz ela era colocada para que a pessoa subisse, né, até o Gólgota. No caso de Jesus, né, eles maltrataram ele bastante e depois ainda quiseram que ele subisse levando a cruz até o Calvário. Mas a palavra de Deus fala aqui que houve uma pessoa, né, que ele foi, eu digo aqui, um bem-aventurado. Ele pode ter sofrido ali naquele momento, porque foi duro para ele, né? Ele não escolheu carregar a cruz de Cristo, mas ele foi impulsionado, ele foi obrigado ali, ou ele foi constrangido ali a colocar as costas sobre as costas a cruz do Senhor Jesus, para que Jesus pudesse chegar até ao Gólgota. E no versículo 27 fala que seguiam uma grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Queridos, nós sabemos que a crucificação em Jerusalém não era algo estranho para eles. Isso era uma coisa rotineira. A crucificação fazia parte de um dos castigos mais terríveis em Jerusalém. E nós sabemos que era cotidiano a crucificação de bandidos, a crucificação de salteadores, de malfeitores, né? E Jesus estava contado na classe desse tipo de pessoas, né? E aí, como ele estava sendo levado, e muitos já tinham visto os sinais, os prodígios, já conhecia a vida particular de Jesus, a Bíblia fala que seguia uma grande multidão e também havia mulheres, né, as quais batiam nos peitos e o lamentavam, né? Era notório a aflição do Senhor Jesus ali, que essas mulheres começaram a sentir um certo pavor por aquilo que elas estavam vendo, né? E elas lamentavam, ou seja, elas choravam, elas lamentavam, elas clamavam por misericórdia. Com certeza a Bíblia aqui não fala, mas eu tenho assim o direito de poder dizer que quando elas lamentavam, elas com certeza clamavam por misericórdia, né? E o versículo 28, Jesus pega e fala uma coisa que mesmo em meio ao caos e ao sofrimento e à dor, Jesus ele fala algo ali, meus irmãos, com bastante lucidez, mesmo estando ali com a sua condições físicas machucadas, ele fala algo importante. Ele fala assim: porém Jesus, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Então Jesus, ao mesmo tempo, amados, ele para e ele diz para aquelas mulheres, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, ou seja, não fiquem aí chorando por mim, porque eu escolhi estar aqui nesta situação. Foi de minha escolha passar por isso. Agora, eu digo a vocês, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas e por vossos filhos. Ali Jesus deu uma palavra, queridos. Não choreis por mim, mas chorai antes por vós. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventurado as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Queridos e queridas, aqui a palavra do Senhor deixa claro, Jesus estava dizendo a respeito das condições do ser humano, que o ser humano ele pode chegar a uma situação de dureza, aonde o seu coração vai sendo tomado por espíritos malignos e eles são capazes de transformar uma pessoa normal numa pessoa animalesca ou uma pessoa sem capacidade de raciocínio. Nós sabemos que
a maioria das guerras, elas são deliberadas por questões territoriais, por questões financeiras, e não se importa a quantidade de sangue que é derramado, mas o que importa ali é o poder, né? E é isso que Satanás veio colocar no coração das pessoas, o desejo de poder, né? Por isso que Jesus disse certa vez que ele não pertence a este mundo, ele não é deste mundo. Ele disse para os líderes judaicos daquela época, eu não sou deste mundo, vós sois deste mundo. Então, Jesus aqui fala com elas, chorai por vós, porque há de chegar tempo que essas pessoas vão se tornar brutas, né? Essas pessoas vão se tornar animalescas, a ponto de fazerem isso com vós. E vocês vão dizer, bem-aventurado as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Tamanho, meus amados, será o sofrimento sobre a terra, que aquela pessoa que não gerou filho, ela vai se sentir mais alegre do que aquela que teve vários, porque vai ser uma época difícil, em que a fé vai ser cobrada, em que a fé vai ser, ela vai ser testada, né? Purificada como que pelo fogo. O fogo que está dizendo, meus irmãos, com perseguição, né? Isso aconteceu no século passado, na época dos apóstolos, né? Sabemos que a igreja foi perseguida, massacrada, muitos cristãos foram mortos, como tem sido massacrados no dia de hoje, né? Mas tudo isso um dia vai ser trazido sobre a justiça de Deus. Isso não vai ficar como está, porque Deus não é homem para que minta e filho do homem para que se arrependa. E se nós pegarmos lá em Lucas 18:8, Jesus conta a respeito de uma viúva, que ela foi diante de um juiz iníquo para clamar por justiça, e a Bíblia diz que esse homem de maneira alguma não fazia justiça, mas essa mulher, ela não ficou quieta, ela ficou insistentemente importunando este juiz para que ele fizesse justiça a ela. E Jesus termina dizendo, né? Por acaso não fará justiça esse juiz a esta pobre mulher que clama dia e noite perante esse juiz, né? Certamente esse juiz fará justiça, né? E aí Jesus termina dizendo assim, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, quando o Filho do Homem vier, será que ele achará uma fé verdadeira, aonde essa fé, mesmo depois de ser provada, testada, e a pessoa passar por circunstâncias adversas, será que ele vai encontrar esse tipo de fé nas pessoas? Será que quando as coisas estiverem ruins, difíceis, será que ainda ele vai achar esta fé na terra, esta fé persistente, não apenas uma fé literária, mas uma fé persistente, uma fé provada, aprovada, né? E nós sabemos que a nossa fé, ela é provada, ela é testada todos os dias, né? E aí no versículo 29, Jesus reafirma, porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. E o versículo 30 ele fala, então começarão a dizer aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Ou seja, vai ser uma época, meus amados, que as pessoas vão pedir simplesmente para morrer, e nem assim elas vão conseguir, porque tamanha vai ser a perseguição e tamanha vai ser, a fé vai ser provada verdadeiramente. O cristão não vai ser um cristão apenas literário de palavras, mas aonde que a fé dela vai ser provada. E para que, irmãos, que existe a fé? A fé realmente, ela precisa ser realmente provada para ver qual a profundidade dela, né? Então, no versículo 31, Jesus explica por que estas coisas vão acontecer. Ele fala no versículo 31 aqui, e ele fecha esta palavra com uma simples resposta, porque ele fala assim, porque se ao madeiro verde fazem isto, o que se fará ao seco? O que Jesus estava dizendo aqui, queridos? Olha, se eles estão fazendo isso comigo, que sou filho de Deus, eu que não tenho pecado, eu que não tenho razão para estar aqui, se eles fizeram isso comigo, né, o que eles farão com vós?
que eles não podem fazer com vós? Né? Eu não estou aqui, meu amado, trazendo medo ao seu coração, porque Jesus disse certa vez, não temais aqueles que matam o corpo e não podem fazer mais nada com a tua alma. Antes, eu digo a quem deveis temer, temei ao Pai, que tem poder para lançar não só o teu corpo, mas também a tua alma a perecer no inferno. Esta é uma palavra que o Senhor disse, que Deus está acima dos principados e das potestades desta terra, deste século mau, né? E aí ele fala, né, que se ao madeiro verde fazem isto, que se fará o seco? E aí a palavra de Deus termina dizendo no versículo 32, e também conduziram outros dois que eram malfeitores para com eles serem mortos. Ou seja, a humilhação foi muito grande. Mas nós sabemos que lá em Isaías 53, Isaías fala da parte boa, em que Jesus foi glorificado, em que ele foi exaltado, o seu nome foi exaltado acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe, meu querido, meu amado, esta palavra no seu coração, que você possa tomar esta palavra não como desânimo, mas como uma expectativa que Deus é contigo. Lembra-te lá que os anjos do Senhor esteve com ele desde o seu nascimento, e daí em diante a palavra de Deus que ele sempre esteve sendo guardado pelos anjos do Senhor. Jesus estava sempre sendo guardado pelos anjos do Senhor, e também não vai ser diferente para com aqueles que são os seus seguidores. Que Deus o abençoe, que o Senhor Jesus prospere a tua vida, que a graça do Senhor se estenda sobre a tua casa e sobre a tua família. Vamos orar agradecendo por esta palavra, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta mensagem que tu trouxeste ao nosso coração nesta tarde. Obrigado, Deus, por cada pessoa que adentrou esta live, por esta meditação. E muito obrigado, Deus, porque o teu nome hoje foi reconhecido como aquele que padeceu, como aquele que morreu, mas como aquele que ressuscitou e está exaltado. Hoje intercede por nós, hoje é o nosso advogado, é aquele que ora por nós, é aquele que mantém vigilância constante sobre a nossa vida. Muito obrigado, Jesus, por ser propriedade particular e exclusiva do Senhor. Abençoe cada família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, uma boa noite, e que o Senhor possa derramar graça sobre a tua vida e sobre a tua casa.